Olá, pessoal. Tô só aguardando a doutora Andréia chegar pra gente começar, tá bom? Oi, Gabriel. Oi, Lucas, Karina, Vitor. A doutora Andréia ainda não entrou. Olá, Olá, tudo bem, tudo bom, Andréia? Sandra? Tudo ótimo. Como vai? Tudo bem? Tudo Prazer? tranquilo. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Imagina, grande prazer te ter aqui com a gente. Bom, primeiro eu queria me apresentar. Meu nome é Sandra, sou médica do sono, otorrino e faço parte da coordenação junto com o Gabriel e com a Paula da Liga de Medicina do Sono da Santa Casa de São Paulo. E a gente agora convida a doutora Andréia Bacelar, que é neurologista, especialista em medicina do sono também, atual presidente da Associação Brasileira de Sono, e hoje ela veio para falar um pouco da experiência, para contar como a gente pode falar com os jovens médicos, residentes, estudantes, como que a gente pode se tornar um médico do sono atualmente, né? Então eu pensei em dividir em duas partes a live, da gente falar um pouquinho sobre como foi o desenrolar da medicina do sono primeiro, o que estuda a medicina do sono, para depois a gente adentrar na parte de habilitação mesmo. Pode ser assim? Pode, claro. E eu vou ficar checando aqui sobre as perguntas que todos podem ficarem bem à vontade em fazer para a gente poder ter esse respaldo, tá bom? Tá ótimo. Olha, primeiro eu agradeço muito o convite. Eu fico muito feliz da existência dessas ligas. Eu recentemente participei do Co-Brain, né, que é uma liga que eu acho que pega todas as ligas de neurologia e neurocirurgia de todo o Brasil e eles se compilaram e fizeram um congresso, sabe, chamando especialistas de todas as áreas. Eu gostaria muito de, no meu período acadêmico, né, a gente pudesse circular em ligas e saber exatamente o que cada um faz, né? Aonde eu chegarei, aonde eu posso chegar, o que eu vou estudar, o que eu vou lidar com que paciente, que tipo de paciente. Eu acho que isso é fundamental na formação do médico. Então, olha, vocês que participam, que estão à frente disso, estão de muito parabéns, viu? Quanto ao sono, a medicina do sono, na década de 80, começou-se a estudar a fundo sono, trabalhos científicos, trabalhos na área básica, com camundongos, ratos, macacos, etc., e depois com humanos. E em 1985 foi fundada a Sociedade Brasileira do Sono, né? Que hoje, se continuasse sociedade, a gente teria 35 anos, agora em 2020. E, na verdade, em 2005, as sociedades médicas precisaram modificar essa nomenclatura por conta de não ser para fins lucrativos. Então, em termos jurídicos, nós tivemos que mudar, e aí a gente passou, com um novo CNPJ, a transformar a Sociedade Brasileira do Sono com os mesmos membros para a Associação Brasileira de Sono. Mas o primeiro congresso de medicina do sono no Brasil foi em 1986, né, com Dr. Rubem Reimão, na época, né, que também falava sobre sono, era também foi uma pessoa muito importante também para o Brasil. O meu primeiro congresso de medicina do sono foi em 1990,
eu ainda não era formada e fui a São Paulo, que foi um congresso brasileiro dentro da AFIP, da Unifesp, em 1990 foi um congresso brasileiro de sono. Então, eu acho que a partir daí o sono começou a tomar corpo, né? E inicialmente eram só médicos envolvidos, né? Só a medicina. E aí a Associação Brasileira do Sono tentou desde sempre ser multidisciplinar, né? Mostrando que o sono ele envolve não só dentro da medicina inúmeras especialidades, quiçá todas as especialidades, né? No momento em que todo paciente dorme e procura o seu médico, então eu acharia que todas as especialidades deveriam ter o sono como área de atuação. Mas não é somente o sono. E aí a gente tem a odontologia do sono, a fisioterapia do sono, a fonoaudiologia do sono, a psicologia do sono, os técnicos em polissonografia. Há 20 anos, a Sociedade de Sono, desde 2000, a gente certifica técnicos em polissonografia, quer dizer, para que aquele exame seja adquirido de uma maneira adequada, que, enfim, no 85%, 90% de um bom exame, para um bom laudo, passa por uma boa técnica, né? Por um bom técnico fazer isso. Então, a partir disso aí, os biólogos, né? A área básica que estuda sono no Brasil também está no nosso grupo. Então, é isso. E esses eventos científicos congregam todas essas especialidades, né? E isso que enriquece muito. Imagine você estar num congresso que tem numa mesa um cirurgião, um médico clínico, um odontologista, um fisioterapeuta discutindo, por exemplo, sobre a apneia do sono. Muito. Todos nós aprendemos sempre, né? Nesse momento. Então, essa foi a finalidade. Mas o médico que fazia, né, uma pós-graduação, que estudava, ia para algum centro, principalmente em São Paulo, que concentrou lá. Eu, por exemplo, fui fazer a minha especialização no ano 2000. Então, em 2000, fui para São Paulo, lá para o Instituto do Sono, para estudar sono. Mas, e aí, qual era essa certificação? Então, em 2001, a ABS, né, que na verdade ainda era SBS, ainda era Sociedade Brasileira do Sono, começou a certificar o médico, porque, sim, esse médico, que é neurologista, que é pneumologista, que é otorrinolaringologista e estudou, né, tem horas, tem bagagem em medicina do sono, ele não é certificado, ele não... E aí a Sociedade Brasileira do Sono começou a certificar os médicos. Só que essa certificação não era reconhecida pela Associação Médica Brasileira. Então, a gente não tinha esse reconhecimento. Deixa eu tirar aqui o barulho. Até que... Acho que é do meu também. Ah, é? Talvez. Até que em 2011, eu me lembro muito bem disso, foi no Congresso Brasileiro em Belo Horizonte, nós fundamos a ABMS, que é a Associação Brasileira de Medicina do Sono, que tinham os mesmos médicos da ABS ali, inclusive nem pagam 2 anuidades, é como se fosse um guarda-chuva da ABS e a ABMS, a Abros, que acabou depois montando uma sociedade. Com que finalidade? Porque como a AMB não reconhecia a Associação Brasileira do Sono, porque ela era multidisciplinar, não é uma associação só de médicos, a gente não pode reconhecer. Então, vamos fazer uma associação só de médicos para que a gente tenha peso e consiga ter uma certificação da Associação Médica Brasileira. Esse foi um movimento da associação que
Infelizmente, não foi por esta via que nós conseguimos virar a área de atuação, mas, de qualquer maneira, foi uma pressão para a AMB convidar um otorrino, o neurologista, o pneumologista e o psiquiatra, primeiro essas 4 áreas, essas 4 especialidades. Então, eles foram nessas sociedades médicas, viram os médicos que já estavam habilitados nesta área de sono pela Sociedade Brasileira de Sono e, a partir daí, criaram esta área de atuação. Então, a medicina do sono passou a ser área de atuação dessas 4 especialidades médicas. Então, essa primeira prova, que foi uma grande surpresa e que, graças a Deus, vocês vão entender que o edital mudou. Então, o especialista especializado pela sua sociedade médica poderia se habilitar com notório saber, com publicação na área, mestrado na área, doutorado na área, idas a congresso na área. Então, tinha uma pontuação para você, a partir da primeira vez, com notório saber, ter especialização em medicina do sono, por ser essa área de atuação. E aí, para nossa surpresa, surpresa de muitos seniors na área, quer dizer, pessoas que formavam naquele momento, que davam as aulas, que ensinavam medicina do sono, gerou uma grande discrepância. Porque o que a otorrino fez? Todos os médicos que se apresentaram na época alguma formação em medicina do sono entraram e ganharam esse título de área de atuação em medicina do sono. O que a Academia Brasileira de Neurologia fez? Só quem tiver a especialização pela academia, quem fez prova para título de especialista na Academia Brasileira de Neurologia, que poderia se habilitar. Eu tomei um grande susto, Sandra, na época, porque eu estava num movimento enorme, na tentativa. Foi uma bandeira, né? Que eu estava na diretoria nessa época da sociedade, e era uma bandeira que a gente queria, montamos a ABMS para isso e tudo. E aí, quando eu fui me inscrever, eu fui rejeitada, porque eu não tinha o título de especialista em neurologia pela ABN, Academia Brasileira de Neurologia. O que eu tinha? Eu tinha residência em neurologia, residência em neuropediatria, mestrado em neurologia na área do sono, doutorado em neurologia na área do sono. Mas eu não podia receber o notório saber. Eu e muitos nomes até hoje renomadíssimos, importantes na área de sono. Aí a gente foi brigar com a ABN, no caso. Falei, olha só, então quer dizer que eu não sou neurologista. Então, ok, eu tenho 10, 15 anos, 20, 30 anos de formado e essas pessoas não eram neurologistas. Conclusão. A gente teve que fazer prova. Título de especialista em neurologia. Estudar, sei lá, tumor cerebral infantil. Coisas que muitos médicos já não faziam mais. Para ter esse título e, posteriormente, poder se habilitar para o título de especialista em medicina do sono. Hoje, voltando para a realidade atual, não é mais assim. Hoje, para você ter esse título, você tem que ter, e aí aumentou, não são mais 4 especialidades, a clínica médica submeteu e a pediatria submeteu. Então, não é a medicina do sono que tem que ir atrás. Por exemplo, a endocrinologia, a cardiologia, quer dizer, especialidades que têm uma afinidade, a geriatria, que tem uma afinidade muito importante com a medicina do sono, deve submeter-se a virar área de atuação em medicina do sono. E aí, o geriatra, o cardiologista, poderá fazer essa prova. E mais um ganho, que aí a gente brigou muito, que, poxa, então quer dizer, se você faz uma pós-graduação e faz um título de especialista, isso vale mais ou só vale isso? Ou se você fizer uma residência, 3 anos como residente
naquela especialidade. E você ganha, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, você é neurologista, cardiologista, clínico, etc. Então, a partir de hoje, né, a partir de agora, esses novos editais, você não precisa mais fazer a prova de título da sua sociedade. Se você tiver um... Precisa só cumprir o tempo de residência, a conclusão da residência. Certo. Né? Lato sensu, aquela pessoa que acompanhou um serviço que tenha especialista, que seja coordenado por um especialista, que tenha titulação em medicina do sono. Esta pessoa pode prestar prova? Então, pode. O que mudou? Que antes não tinha, o tempo eram só 100, 150 horas que você provasse que você teve neste serviço por esse tempo. A residência, aí, poxa, a gente tem o quê? 10, 15 vagas de residência por ano no Brasil, ou atualmente, é muito pouco. Então, qual seria a outra forma? A outra forma seria, bom, então eu vou fazer uma pós-graduação ou eu vou seguir um serviço credenciado e aí eu preciso, infelizmente, essa é a regra, ter 800 horas definidas nesse serviço. O chefe do serviço tem que mandar de próprio punho, né, uma certificação que você cumpriu essas horas, que você deu pelo menos 200 laudos de polissonografia e outro especialista também validar. A gente precisa de dois especialistas com titulação em medicina do sono para que você preste essa prova e aí faça. Tá falhando um pouquinho, né, o seu vídeo. Ah, Andréia, o seu vídeo está falhando um pouco. Ajustá-lo aqui. O seu vídeo, o seu áudio está falhando um pouquinho. Então, vamos recapitular. Então, na verdade, atualmente, a pessoa ela tem que fazer uma residência nas áreas de pneumologia, otorrinolaringologia, pediatria, psico, neuro ou clínica médica. E depois ele pode emendar isso com um serviço de residência em medicina do sono mesmo, ou então ele vai ter que fazer uma carga horária que represente como se correspondesse ao tempo da residência na medicina do sono, né? E ainda ser em um serviço credenciado. Isso. Exato. E até eu levantei no site da ABS, nós temos, me corrija se tiver alguma modificação, 83 pneumologistas, 189 otorrinos, 17 pediatras, 19 psiquiatras, 73 neurologistas e 17 médicos gerais, atualmente com o título de especialista em medicina do sono, né? E então, assim, acho que a resposta, a pergunta maior dessa primeira etapa era responder como que a gente conseguiria, então, se habilitar, né? Então, por esse caminho que realmente há alguns anos, né? Eu sou um pouco mais nova do que você, eu terminei a minha especialização em 2009. Naquela época, na verdade, não tinha esse número tão alto de horas necessários para a titulação. Né? Em contrapartida, não tinha área de atuação, era só realmente pela ABS mesmo, né? Uhum. E aqui, em relação às residências de medicina do sono, nós temos poucas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Aí os serviços têm que submeter a chamada Comissão Nacional de Residência Médica e aí preencher os requisitos dessa Comissão Nacional para ser dada
essa vaga de residência. Certo. Logicamente, como São Paulo começou a medicina do sono, né? Eles estão um pouquinho à frente dos outros estados. FESP e Ribeirão Preto contemplam, acho que 15 vagas. Só aí a gente tem as 15 vagas de residência médica. Aí a gente tem uma vaga em Porto Alegre, a gente tem 2 vagas em Pernambuco e no Rio de Janeiro, na Unirio, a gente também tem residência médica. Se eu não me falha a memória, são 2 vagas. E eu até perguntei hoje no grupo, a gente tem as regionais, tem 21 regionais da Associação Brasileira do Sono pelo Brasil. Eu até fiz uma enquete ali perguntando se já existe mais algum serviço que tenha residência médica em medicina do sono e que ainda não tenha sido colocado, avisado, né, para a ABMS para estar no nosso site. E realmente acho que ainda não temos nenhum outro serviço. Acho que Salvador está em vias de, mas ainda não há. Mostrando que há uma dificuldade, primeiro, da gente ter o profissional formado, quer dizer, não é só um profissional, olha, eu sou e eu quero abrir no meu hospital residência médica, né? Logicamente, os requisitos são alguns, tem laboratório de sono, né? Eu tenho que poder ensinar. Ótimo. André, eu vou só interromper um minutinho para responder algumas questões. Andréia, seu áudio está bem ruim, não tá falhando muitas vezes. Você está conseguindo agora me ouvir? Você quer sair? Eu chamo você novamente? Porque tá bem ruim. Tá me vendo bem? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Melhorou? Você melhorou agora? Não. Vocês estão com dificuldade então, também de ouvir, certo? É porque aqui o meu sinal não tô te ouvindo. Não está me ouvindo? Eu vou tentar ir para outro lugar. Tá bom. Para que a gente consiga parece conversar. Que o pessoal está conseguindo me ouvir, mas não assim, não a senhora. Vou te chamar de você, não vou te chamar de senhora. Então, assim, tem uma pergunta. Primeiro foi perguntando se tinha algum curso certificado no Rio, que eu acho que você já respondeu dizendo que tem, né? Peraí, vou acender a luz aqui para a gente tentar falar. Pronto. A segunda pergunta é do Tiago Vasconcelos Gonçalves, falando que ele mandou para a ANB, falando sobre uma resolução que determina que os editais devem prever a participação de médicos que não realizaram residência ou especialização, tendo como único pré-requisito comprovação do dobro de tempo de formação. Ou seja, por essa resolução do CFM 2148 de 2016, médicos especialistas em otorrino, neuro, pneumo, etc., que comprovarem atuação em sono por 2 anos devem ter direito de fazer a prova. Isso é o que ele coloca por essa resolução do CFM. Ou seja, não teria que fazer mais... Mas, peraí, na verdade, assim, se esses médicos, eles realmente comprovarem que eles tiveram um tempo de atuação em sono comprovado por 2 médicos diferentes que têm título em sono, realmente ele pode prestar a prova. Ele Exato. tem direito a prestar a prova. Isso está no edital. Agora, entendam bem, como tudo é novo, existem brechas, né, nas leis. Eu, na época, eu mostrei uma resolução
em que residência médica tinha o mesmo peso de mestrado e uma pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, e título de especialista. Também existia essa resolução na época, e nós não conseguimos nos inscrever, entramos com um processo, acabamos fazendo a prova de título, e depois, hoje, por exemplo, já está num edital. Então, eu acho que quando existem algumas brechas na lei, a gente vai tendo que submeter para reajustar editais, não tem a menor dúvida. Mas eu acho que encaixa nessa terceira opção. Isso. Ele colocou aqui abaixo que no final o jurídico da ANB deu razão. Sim, porque na realidade no edital, isso tudo que a doutora Andréia falou compõe isso que você está sugerindo, né? Na realidade, se você tiver comprovado que você teve uma experiência em medicina do sono por 2 médicos diferentes, comprovando que você teve o tempo de atuação alto, né, que correspondesse a uma residência médica, você poderia sim prestar, né? Teve uma outra questão aqui, deixa eu me lembrar que foi falado, se já tem edital aberto para a prova. Eu acho que este ano a prova seria em maio e foi cancelado. Eu acho que não da estão, pandemia. eu acho que não estão nem aceitando inscrição por enquanto. Tem uma outra pergunta aqui. O número de horas de acompanhamento comprovado voltou a ser 850 horas, porque teve alguns anos que eram mais de 2.000. Na verdade, quando eu prestei em 2009, eram 800 e tantas horas. Mas agora é 2.000, que é o que corresponde a uma residência, não é isso, Andréia? É isso. Hoje é isso, corresponde a uma residência médica, o que dificultou muito a entrada de médicos para inscrição, porque aí já vetam nos requisitos básicos. Certo. Tem uma outra pergunta que coloca assim: o que o curso de capacitação em medicina do sono do Instituto do Sono permite e o que difere na prática em realizar pós lá? E uma residência médica ou seguir um serviço por 800 horas? Acho que ele está querendo saber qual que é a diferença entre um curso de capacitação em medicina do sono do Instituto do Sono e fazer uma residência médica. Eu vou falar eu vou falar só o que eu conheço do Instituto do Sono e você me fala o que você conhece de uma residência médica no serviço, pode ser? Na verdade, a capacitação em medicina do sono do Instituto do Sono é um curso, um final de semana por mês, não é um curso de uma imersão, né? É diferente do que uma residência médica em que você acredita que você vai estar diariamente naquele local, tendo essa assistência, né? Vivenciando isso. Então, o número de horas do curso de capacitação, ele não supre essas 2.000 horas que você precisa para prestar a prova. Correto? Correto, Sandra. Eu não sei se ainda existe o curso que eu fiz no Instituto do Sono em 2000, que não existia ainda este de final de semana, que é mais fácil de você, uma vez por mês, passar um final de semana em São Paulo e, enfim, fazer essa imersão só no final de semana. O curso que eu fiz na época era um curso que você ficava de segunda a quarta-feira, inclusive, em São Paulo, sendo que um dos dias, de segunda para terça ou de terça para quarta, você dava um plantão no laboratório de sono. Então, era uma carga horária extensa. Aí, quarta-feira, a maioria das pessoas que estava lá não era de São Paulo. Quarta-feira, à tardinha, todo mundo ia embora. Segunda-feira, de novo, chegávamos e fazíamos prova toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Então, eu acho que foi um curso muito completo, que a gente passava em vários ambulatórios, né? Ambulatório de neuro, de insônia, de apneia, de cirurgia, de otorrino,
eu sou neurologista de formação, mas, enfim, eu aprendi a examinar orofaringe, coisa que o neurologista não aprende normalmente, né? E aí eu ficava no laboratório montando os pacientes à noite, ficava adquirindo o traçado, né? Por que isso era importante lá naquela época? Porque depois cada um ia para a sua cidade montar o seu serviço e treinar o seu técnico, né? Porque quem é que ia treinar aquele técnico adequadamente para fazer um exame adequado? Então, era como se fosse uma residência, né? Era uma residência like. Não existia residência, mas era como se fosse, né? Era muito maior. Era um ano inteiro, né? Começou em fevereiro e acabava em dezembro. Era um ano inteiro, quer dizer, eu não computei carga horária, né? 1.800 horas. Eu acho que era mais ou menos isso que estava no diploma na época. Mas, enfim, é isso que corresponde a uma residência médica. Isso. E aí tem pessoas perguntando assim, mas essa exigência de 2.000 horas vai contra a resolução do CFM? Isso foi comentado. Eu acho que é o que a gente comentou a respeito de você não precisa obrigatoriamente fazer em determinado local conveniado, mas você precisa ter essa carga horária de experiência que pode ser prescrita, que pode ser, na verdade, agora fugiu a palavra, confirmada, uma anuência, né? Uma anuência de 2 médicos certificados, né? Em medicina do comprovando sono. a veracidade do seu dessas horas, né? Exato, perfeito. Eu acho que o que estava acontecendo é que, enfim, por, não sei, amizade, ou você ficar pouco tempo num serviço, você ganharia já essa certificação e aí as pessoas estavam fazendo, quer dizer, estudar e fazer a prova e marcar, né? Marcar ali, acertar 60%, facilitando esse processo. Né? E aí esse peso real de você ter uma outra especialidade médica ficou muito mais fácil, né? As pessoas conseguindo certificados de colegas. E aí se apertou um pouco mais para se ter a real convicção da formação daquele profissional. Acho que foi por isso. O aumento de horas, você diz, né? Certo. E aí a doutora Márcia está perguntando onde encontro a lista de serviços reconhecidos, os que não são de residência. No site da ABMS ou da ABS não encontrei. Na verdade, o que a gente precisa? Primeiro, locais de pós-graduação, né? Lato sensu. Aonde que tem pós-graduação? Em São Paulo tem, em Natal tem, em Salvador tem, no interior tem, no Rio de Janeiro tem. Então, um serviço de pós-graduação, haverá médicos certificados ali e que têm os seus serviços. Também, o contrário também é verdadeiro. Eu olho lá, Andréia Bacelar, ela está ali, ela está certificada. Ela tem serviço de sono, ela recebe pessoas, né, médicos que queiram passar horas ali aprendendo, e ela pode validar essas horas. Então, isto é válido, mas isso realmente não está dito, porque também tem muitos serviços de pessoas credenciadas, certificadas, com título de especialista, que não abrem para, olha, eu também quero ajudar, eu também aceito pessoas. Eu, por exemplo, eu aceitava muitos técnicos de hospitais públicos que tinham serviço, que estavam montando laboratórios de sono, com a finalidade de até pesquisa, não era nem para abrir para público em geral. E aí, o que aconteceu no meu laboratório é que eu fui multada. Chegou uma vigilância e aí aquela pessoa não estava no corpo de funcionários
com carteira assinada na minha clínica. Eu falei, não, realmente não está. Essa pessoa, ela trabalha no hospital, é um enfermeiro do Hospital Universitário Federal do Rio de Janeiro. E ela me foi pedido para ensiná-la a saber a técnica de polissonografia. Ah, mas não pode, ela tem que ser contratada, mesmo como se fosse assim, por experiência. Foi até, eu nem sabia disso na época. Então, você tem que contratar, pagar um salário por experiência para ela estar aqui. Então, imagina. Então, impedem aquela pessoa que tem boa vontade de ensinar alguém para que aquele indivíduo frequente, né, e possa estar habilitado num serviço público, até porque não existiam muitos cursos, né? Agora, a ABS está fazendo cursos para técnicos de poli, para psicólogos, para fonoaudiólogos, para fisioterapeutas, enfim. Então, existem cursos. Hoje, as coisas estão mais fáceis, né? Hoje, os congressos, a gente tem cursos pré-congresso em todas essas áreas, para que ajude as pessoas a ter uma melhor formação na área. Então, eu acho que a gente poderia, de repente, sugerir às pessoas interessadas em fazer medicina do sono, devido à escassez também de lugares onde é possível fazer uma residência de medicina do sono mesmo, se contactarem com médicos do sono para acompanharem, para aprenderem ao longo do tempo e angariarem essas horas necessárias, né? Porque é como uma pessoa que disse, o curso do Instituto do Sono dá 192 horas apenas. E aí você pode fazer a carga horária extra durante a semana, acompanhando ambulatório e polissonografia. Exatamente, foi esse caminho que eu fiz. Eu não tinha condição de fazer durante a semana, na minha época já tinha esse curso extensivo, que era segunda e terça, mas eu não tinha condição de fazê-lo, então eu preferi demorar um pouquinho mais para conseguir a carga horária total, fazendo horas extras, lá, dando polissono e vendo outros médicos trabalharem em outros locais, e até mesmo lá no Instituto do Sono, para depois poder prestar a prova, né? Essa é a ideia realmente mais melhor, que eu acredito, não melhor do que uma residência. Né? Não é que é melhor, cidade, mas... Como? E na sua cidade, né? Você também não precisa viajar toda semana para cumprir horas, né? Tentar na sua cidade. Hoje, às vezes, buscar as regionais, né? Se a pessoa está, enfim, eu estou em Alagoas, eu não conheço nada, não conheço nenhum médico que tenha. Não só pode-se ver na ABS, né? Aquele médico de Alagoas certificado, como pedir também na ABS quem é o coordenador regional da ABS. Daquele estado. E aí aquele coordenador, que pode ser médico ou não, né? Não necessariamente precisa ser médico para ser o coordenador, mas ele necessariamente saberá indicar, né, um médico que certificado da sua área para tentar te ajudar. Perfeito, perfeito. E tem a última pergunta aqui: onde encontro a listagem dos cursos? Você disse cursos, acho que está um pouco vago, mas seria cursos para você fazer sono, Gabi Freire? Não entendi muito bem a sua pergunta. Esses cursos que eu falei, eu excepcionalmente não tenho curso para médico, porque como existem várias, tudo isso para médico já, né? Congresso médico, essas pós-graduações, e existe uma escassez muito grande para todas essas outras áreas multidisciplinares do sono. Atualmente, esses cursos que estão, inclusive iniciaram essa semana, não são para médicos, mas está lá no site da ABS também, todos esses cursos. Ok. Então, agora eu queria passar um pouquinho para a gente falar a respeito do nosso dia a dia, né? Agora a gente já falou bastante, você já comentou muito bem como que a gente consegue se habilitar, como que um médico vai caminhar ao longo da carreira profissional para chegar na medicina do sono, para se especializar, para poder ter a titulação.
Mas aí vamos falar um pouquinho do que é fazer medicina do sono no dia a dia, né? Eu acho que a gente tem experiências um pouco diferentes, Andréia, mas acho que é válido você contar a sua experiência e eu conto um pouquinho da minha. Tá bom. Bom, então na verdade, cada um tem uma história. Eu venho de uma família de neurologistas. Pai, mãe, eu e 2 irmãos. Então, são 5 neurologistas na família. Então, a gente tem uma clínica familiar, né, de neurologistas. E na clínica dos meus pais, já se fazia neurofisiologia clínica. E na época que eu resolvi, lá em 2000, fazer medicina do sono, existia lá na clínica do meu pai um polissonígrafo de papel, que era assim, um calhamaço deste tamanho, que você via na frente, depois você virava e via atrás. Sabe a folha de eletroencefalograma? Era o dobro, porque tinham todos os outros canais. Então, eu olhava aquilo e falava assim, gente, que coisa interessante, eu queria saber um pouco mais disso. Então, foi isso que me motivou a fazer, e só tinha na época, em 2000, só tinha no Instituto do Sono. E lá, enfim, foi maravilhoso, eu fiz vários amigos, enfim, todas as pessoas de lá são grandes amigos até hoje, e por isso até que assim, acabei por convite seguindo essa questão de me candidatar para a diretoria da ABS, para ajudar, para estar junto, para, enfim, somar nessa medicina do sono do Brasil. E aí eu acabei fazendo mais essa parte privada. Diagnóstico. E de diagnóstico, né? Não, diagnóstico e tratamento, né? Eu faço clínica até hoje. Sinceramente, a grande maioria do meu consultório é medicina do sono, mas eu não larguei a neurologia. Eu ainda continuo, que é muito difícil, né? Muitos médicos hoje, os nossos professores lá, hoje só fazem medicina do sono, não fazem mais neurologia geral, né? Otorrinolaringologia, DPOC, não tratam mais essa parte, fazem mais sono. Eu posso te dizer que eu estou quase que 70, 30 ou 60, 40% de medicina do sono e neurologia. Faço somente ambulatório, né? A parte clínica, eu não vou para o hospital. Não dá, você vai ter que escolher mesmo, né? Eu quero trabalhar em hospital, ok, você vai trabalhar em hospital. Eu quero trabalhar em serviço público. Se você montar um laboratório de sono no seu serviço público, você vai trabalhar só no serviço público. Não dá para trabalhar no serviço público no serviço privado. Muito, porque a demanda é muito grande. A demanda é 24. Durante o dia você está no seu consultório fazendo diagnóstico, fazendo tratamento, ajustando o tratamento. E durante a noite, a clínica não fecha porque começa o laboratório de sono a funcionar, e aí tem muita diferença. Eu acho que você assim, tem que ter um tempo para laudar, né? Você tem que ter um tempo para pegar esses exames. E aí tem um dia, né, da semana que não é consulta, é ver o exame, né? Resolver o exame. Eu tenho assim uma vez por mês também uma reunião com os meus técnicos para atualizar. Todos os meus técnicos fizeram a prova de certificação, então eles sabem estagiar os exames, né? Isso aí eu acho que é muito importante, nos ajuda se o exame está bem feito e se o exame está bem estagiado, já é meio caminho andado para você laudar com mais facilidade. E também eu acho que existe uma diferença da formação. Por exemplo, o neurologista vai ter um laboratório do sono com um viés. Da mesma maneira que o otorrinolaringologista vai ter um laboratório de sono com outro viés. Isso não significa dizer que o otorrino não trate insônia, não trate narcolepsia, e nem que o neurologista não trate a apneia do sono, né? Até porque a prevalência é muito elevada. Mas o laboratório do neurologista vai ter que estar preparado para ter mais canais de EEG, porque a gente vai fazer diagnóstico diferencial de epilepsia
com parassônia, né? Isso provavelmente não chega para, ou chega menos para um otorrinolaringologista, né? Como, por exemplo, olha, eu preciso fazer uma titulação de CPAP com enriquecimento de oxigênio para um DPOC. Vai chegar pouco num laboratório de sono de um neurologista e vai chegar mais para um laboratório de sono de um pneumologista, sabe? Por exemplo, doenças neuromusculares que você tenha que titular um CPAP. Vai estar presente no laboratório de um neurologista que faz sono e menos de um otorrino que vai operar aquele paciente. Então, existem vieses que Claro. vai depender da sua formação básica, né? Se olha, eu adoro pulmão e eu me especializei em pneumologia, eu vou ter um segmento, né? Eu vou fazer, por exemplo, mais politipo 3 domiciliar. O neurologista faz muito pouco. Porque se eu for fazer no domicílio, eu vou fazer a polissonografia completa, tipo 2. Ou eu vou preferir que ele esteja no laboratório de sono e eu faço um exame com uma Mais videomonitorização. canais, né? Porque eu quero ver o distúrbio de movimento que ele tem. Me interessa avaliar a atividade elétrica cerebral com o movimento associado. Então, isso aí... E é interessante, assim, de tudo que você falou, como então dá para perceber que o sono você consegue pegar uma gama de doenças e você consegue pegar desde associar uma doença endocrinológica, cardiológica, o pneumo, a parte clínica. Então, você faz uma medicina completa com aquele paciente, né? Então, assim, mesmo aquela pessoa que opta, vamos supor, fazer sono, ela vai poder, se ela preferir não fazer tanto a parte clínica, ela pode ficar mais com os laudos polissonográficos. Se é um otorrino, ele pode preferir fazer mais ainda a parte cirúrgica, pensando num paciente roncador, por exemplo. Se ele quer fazer mais a parte clínica e não tanto cirúrgica, ele pode fazer consultas eletivas, cuidando de todas as doenças do sono que vão envolver tanto a parte de otorrino como de neuro, enfim, né? Então, acho que é uma área que engloba todas essas subespecialidades juntas, né? A gente tem uma multidisciplinaridade dentro do sono. E acho que, Sandra, uma abrangência, porque, por exemplo, eu, antes do sono, não examinaria uma parte respiratória como eu, como neurologista de formação, examino hoje. Tudo bem. Exato. Que eu não sou uma pneumologista e não vou saber tratar uma atelectasia, sei lá, enfim. Mas a gente tem, né? É restritiva, é obstrutiva. Eu gostei tanto, eu fui tanto procurada por conta de insônia, né? E também me dediquei aos consensos, essas coisas todas, que eu fiz psiquiatria. Eu acabei fazendo uma pós-graduação em psiquiatria por conta das associações, né? Porque o paciente chega, eu tenho insônia. Sim, ele é uma personalidade também. Borderline, ele tem um espectro bipolar de humor, então você acaba acrescentando, estudando e tendo mais bagagem. Eu posso te dizer o mesmo. Se eu fosse só otorrino, não fosse médica do sono, eu não iria dar tanta importância para o sono como um pilar da qualidade de vida, não daria tanta atenção para a hora que o paciente vai dormir, vai acordar. E, na verdade, isso interfere completamente no humor, na libido, no bem-estar, na atenção, na memória, né? Numa gama de situações diurnas que a pessoa não pensa que muitas vezes o sono, privação de sono, pode levar a isso, por exemplo, né? Realmente é algo que a gente acaba... fascinante. É algo fascinante. Quando eu fui dar aula nessa Co-Brain, dessa liga, outros médicos me antecederam, né, tentando falar sobre, sei lá, neuropatia periférica, aí o outro de epilepsia. Eu falei assim, gente, agora vocês vão se apaixonar. Porque essa vai ser a melhor aula, não porque eu estou dando, mas porque eu vou falar de sono. Exato.
Eu sou otorrino de formação, né? Mas decidi fazer sono por conta do meu filho, que tinha um sono muito perturbado, e me especializei em sono pelo Instituto do Sono. E como eu sou da Santa Casa, criei um ambulatório lá dentro. A gente fez por 10 anos esse ambulatório de apneia do sono lá. E agora eu passei o bastão para um colega, ele que está tocando esse ambulatório lá na Santa Casa, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então eu acabei voltei para as origens lá no Instituto do Sono, voltei para lá, estou fazendo pós-doc lá, então eu não tinha como abraçar o mundo, mas realmente assim, o sono para mim foi algo apaixonante e dentro da otorrinolaringologia tem uma conexão muito grande, né? A gente tem como tratar a apneia do sono de uma forma muito objetiva, minuciosa, clara, mas eu consigo tratar também, como você mesmo disse, insônia e outros distúrbios do sono de uma forma também tranquila e dedicada por conta da nossa formação, né? Que é uma formação ampla, né? E a liga que foi criada por esses acadêmicos lá da Santa Casa realmente me deixa muito feliz, porque eu estou lá. Isso Começou a falhar. tomando corpo, é muito, muito. Eu dou parabéns para eles todo mês quando eu vejo as aulas que eles estão criando e proporcionando para o grupo. É muito bonito mesmo. Então, eu acho que era um pouco isso que a gente tinha para comentar, né? Queria deixar aberto para perguntas. Queria te agradecer muito pela sua disponibilidade em passar esse período conversando comigo, mostrando para o pessoal sobre a medicina do sono. Tem uma pessoa aqui pedindo, por favor, falem sobre a bibliografia da medicina do sono. Você diz... Olha, a gente tem hoje um livro de métodos de diagnóstico e tratamento, realização ABS, pela Ateneu, em português, maravilhoso, super atualizado. Nós temos o consenso de insônia, que está assim, diagnóstico ao tratamento. Nós estamos acabando o consenso de narcolepsia, que vamos lançar no Sono Online, que vai ser o nosso congresso nesse final de ano. E aí tem as bibliografias, tem a classificação internacional dos transtornos de sono, que é a nossa Bíblia, tem o Krieger, que é os Principles and Practice of Sleep Medicine, que é o Harrison da clínica médica, né? O Cécio da clínica médica é o Krieger. Então, essas acho que são as principais, eu não sei se você quer citar outras. Não, eu concordo com você, concordo com você. Essas são as bíblias nossas, né? Do dia a dia. Tem uma pessoa aqui que está pedindo para a gente recapitular. Eu acho que seria mais interessante, como a gente está bem no limite do tempo para poder salvar essa live. Essa live vai ficar salva na Liga de Medicina do Sono da Santa Casa. Então, a pessoa vai poder checar e assistir, porque com detalhes foi dito como que é todo esse processo, tá? Não eu acho que é melhor do que a gente falar rapidamente. Não sei, o que você acha, Andréia? Porque a gente tem 5 minutinhos estourando. Não, eu acho que dá para ela ver novamente, né, ali que tem todo um processo, né, tudo que aconteceu. Mas, assim, a ABS hoje tem 2.500 membros. 1.000 médicos, uns 700 odontos, e os outros são as outras áreas, né? Um pouco menos. Mostrando que é uma segunda especialidade da grande maioria das pessoas, mas existe um público fiel que estuda. Os nossos congressos hoje têm mais de 1.000 participantes. Esse ano vai ser gratuito para os membros. Os membros recebem
trimestralmente uma revista do sono que cada vez me apaixono mais. Eu acho que ela tinha que ser vendida, sabe? De tão boa que ela está. A gente tem a Sleep Science também indexada atualmente. Enfim, então, muitos benefícios, sabe? Os nossos consensos. É muito estudo, é muita dedicação para que a medicina do sono seja de ponta. E hoje eu acho que a gente não deixa a desejar para ninguém lá fora, né? A nossa semana do sono, que é o momento que a gente presta para a população, né? Que a gente faz a nossa parte para a população de conscientização. Cada vez mais, a gente ganhou o prêmio no último Congresso Mundial, né? Você estava lá, ganhamos o prêmio, mostrando que todos nós, todas as regiões do país estão vinculadas, ligadas e trabalhando em prol, né, de também prestar esse serviço para a população leiga. Perfeito. Então, Andréia, queria te agradecer mais uma vez. Prazer em te ver. Se Deus quiser, a gente volta a se ver num outro congresso que a gente estava comentando. Presencialmente. Que está dando muita saudade. O último congresso que a gente estava junto foi o último nosso congresso, né? Porque realmente depois a pandemia pegou. Mas nos veremos e agradeço a todos por terem assistido, pela audiência. Obrigada, viu, Andréia? Eu que agradeço, obrigada gente. pelos organizadores também, viu? Tá bom. Tudo de Obrigada. bom, né? Um abraço. Tchau. Tchau.